Olá, muito bom dia a todos. Hoje, dia 4 de maio de 2017, começa mais um Bom Dia Mercado. Eu sou André Moraes, analista da Clear Corretora, e ontem nós tivemos aí um dia de bastante volatilidade, muita coisa que tinha para sair acabou saindo, e principalmente o que a gente teve foi a reunião do Banco Central americano, que decidiu por manter a taxa de juros americana entre 0,75% e 1%. E ontem à noite tivemos também a aprovação do relatório da reforma da Previdência, que agora vai ser votado em plenário, no plenário da Câmara, por uma boa margem de votos, uma margem ok, que era de se esperar, foram 24 votos a favor da aprovação, precisava de 19 para passar, ou seja, então teve uma folga ok, né? Não foi nada de absurdo, nada muito animador, mas enfim, isso acabou para o mercado de ações, né? Para o curto prazo no mercado de ações, sendo uma coisa realmente positiva, perfeito? Bom, a gente tem os mercados subindo em boa parte do mundo, o futuro americano subindo 0,25%, porém a gente tem no mercado futuro brasileiro uma queda prevista aí para o Ibovespa de 0,40%. Isso acontece por conta das commodities. Então, ontem, né, e hoje, parece que vai se repetir, vai virar uma briga de bolsa versus commodities, né? As ações ligadas às commodities têm dificuldade em ganhar corpo, enquanto ações aí de outros setores acabam terminando, inclusive num dia de queda de 1% do Ibovespa como ontem, foram várias as ações que terminaram subindo 1, 2, 3, 4%, perfeito? O petróleo cai quase 2%, na verdade, para ser exato, nesse momento o WTI caindo 2,07% e o Brent caindo 1,93%. E o minério de ferro, a gente não tem cotação ainda, ou pelo menos não tinha até as 9 e pouco da manhã, a hora que eu saí da minha mesa, do minério à vista, né? A gente tem a cotação apenas do minério futuro, mas a cotação de meia-noite, né? A última cotação de manhã nem tinha. Na cotação de meia-noite o minério estava caindo quase 8%, bateu o limite de baixa, parou de negociar, ou seja, é um dia bem negativo para o minério. As mineradoras em Londres caindo entre 3% e 4%, ou seja, é um dia realmente de sell-off em mineradoras e siderúrgicas, né? A gente tinha visualizado na Vale até um ponto que, se ela ultrapassasse daquela região, ficaria de novo interessante para compra. Esse ponto vai-se embora, provavelmente, quer dizer, já foi-se embora ontem com a queda que ela teve a partir da abertura e com certeza vai-se embora novamente, vai-se embora de vez agora, né? Vai se parecer muito mais com o mercado de baixa do que de alta, perfeito? Mesma coisa acontece com a Petrobras também, que já não tinha um ponto de compra, já era aí das 5 ações que a gente olha sempre, que são os 3 bancos, Petro e Vale, né? A que estava mais feia provavelmente também vai ter dificuldade, pelo menos na abertura do mercado, perfeito? Bom, vamos passar rapidamente aqui para o gráfico do Ibovespa para a gente mostrar para vocês o que aconteceu no pregão de ontem. Então, depois de 1 mês e meio de espera para a gente sair da consolidação, essa saída da consolidação durou um dia, né? A gente saiu da consolidação no pregão de terça-feira, voltou para a consolidação do pregão de quarta, né? Mas isso aqui é meio falso, né? Porque poucos ativos puxaram o mercado para baixo. A gente teve aí, felizmente, nos ativos que a gente escolheu para operar, muito ativo que foi-se embora e está dando um bom lucro na operação, ou já até chegou no alvo da operação, que é o caso, por exemplo, de HGTX3. O setor de construção civil, setor de consumo, né? Está muito bem, obrigado, muitas ações subindo. E a gente tem ainda algumas ações em consolidação, mas com viés bem positivo. O que puxa esse mercado para baixo, como eu falei, é Vale, né? Que apesar de não ser tão representativa para o mercado como um dia já foi, lá 5, 6, 7 anos atrás, né? Ainda é uma ação em tendência que é representativa para o mercado. Ela tinha aqui uma linha de tendência que foi rompida, né? Poderia de novo testar essa linha de tendência e ultrapassar, mas acabou perdendo força ontem. Provavelmente perde força aí também a partir dessa abertura, talvez até para romper esse fundo aqui de 24,46. E também a Petro 4, que já tinha tendência de baixa há muito tempo, né? Inclusive a última operação que a gente passou para vocês aí foi de venda em Petro 4 quando ela perdeu essa consolidação. Estava aqui de lado e tal, mas provavelmente hoje perde força. Tem um belíssimo suporte aqui na região de 13,50, perdendo isso aponta para baixo novamente, tá? Então 13,50, né? Então é bom ficar de olho nesses valores. Se isso aqui for rompido,
a coisa fica ruim. A única tristeza que me bate aqui é que tem um ativo que a gente separou para posição. Faz muito tempo que a gente não fala sobre ele, né? Que é QGEP. É um ativo que faz uns 4 meses que a gente está numa posição com ele, né? A gente pegou esse ativo, o ponto inicial foi 6,05 e depois a gente falou de uma segunda compra em 6,13, só que ela pagou 10 centavos de dividendos ou de juros sobre capital próprio. Então, na verdade, o ponto de entrada foi 5,95 e 6,03, né? E ela tem uma resistência muito forte aqui em 6,40, né? Eu acho que até brinquei lá com os meus alunos lá na sala da Clear, né? Que a hora que a gente tiver o fechamento de QGEP acima de 6,40, né? A gente provavelmente vai comemorar a noite, né? Porque de tanto que a gente sofreu aí esperando, não que ela não tenha dado aí já um bom swing trade, mas como é um trade de posição, né, a gente esperava que isso aqui fosse ir lá para os R$8, né, e que o que segurava principalmente a QGEP é 6,40. Ontem ela fechou exatamente a 6,40, provavelmente sofre um pouco hoje na abertura do mercado, com o petróleo caindo 2%, tá? Esse é um gráfico, como eu falei, de posição, né? Então é um trade que já está rolando há muito tempo, né? Mas que a gente não faz ideia de como vai acabar, porque para a posição, você está ganhando 10% ou perdendo 10% é pouco representativo, né? O que a gente busca num trade como esse é uma variação muito grande, às vezes de 40%, de 50%. Então, a gente pode dizer, né, esse é o gráfico semanal de QGEP, né, que rompeu ali uma linha de tendência e por conta disso a gente está tentando pegar, eu vejo uma boa possibilidade de alta ainda nela. Mas não deve ser hoje, ou pelo menos o início não vai ser tão animador com esse petróleo caindo desse jeito, perfeito? Bom, o Ortegal colocou que o minério no Porto do Qingdao, que é o mais importante, caiu 5,07%. Essa informação eu não tinha, então se é isso mesmo, é por isso, não é à toa que as mineradoras estão caindo no mundo inteiro. E esse minério ferro na bolsa de Dalian, né, que é o minério futuro, caiu 7,95%. Mas esse dado ainda é da meia-noite, não teve o dado pela manhã, não sei nem se foi cotado, se teve cotação, porque ele atingiu o limite de baixa aí quando bateu esse valor dele, essa queda toda, perfeito? Eu já queria, para não enrolar tanto, começar a responder as perguntas de vocês. E eu vou começar com a Dani, que está comprada em GGBR4, né? Você sabe que antes de ontem eu falei sobre isso em sala de aula, teve um aluno que ficou até um pouco bravo comigo, né? Porque a gente falava, ele estava comprado em Goal, aí eu falei, olha, Goal está em tendência de baixa, é melhor sair da operação o mais rápido possível, porque na tendência de baixa, já que a tendência é cair, quanto mais cedo você sair da operação, melhor. E neste momento, cara, o mercado está rompendo uma resistência, né? Melhor mesmo sair de Igual, de GGBR, de Usiminas, de CSNA, que são ações que estão em tendência de baixa, muito, muito rápido. Por quê? Porque, cara, você pega esse dinheiro e vai colocar alguma coisa que está em tendência iniciando o movimento. Tem um monte de ação que está assim. E aí ele, está em tendência de baixa, mas está subindo, enfim. E aí, pessoal, o que dificulta muito o entendimento é que a gente se preocupa com o último candle, né? Quando, na verdade, o que a gente tem que observar é o movimento, né? O movimento de GGBR é de baixa, portanto, é difícil mesmo de estar comprado. Então, eu ficaria atento com esse fundo, né? Eu imagino que vai abrir perto disso, se esse fundo for rompido, prossegue o movimento da tendência de baixa, não tem aí por que ficar posicionado na compra desse ativo, ok? O que está perguntando de Embraer para venda? Então, ótimo, né? Porque mesmo com a alta de Embraer de ontem, você não está pensando em compra, porque o pensamento é exatamente esse. Quem segue tendência, né, tem que observar o movimento. A gente fez uma venda em Embraer, a última vez que eu falei de Embraer aqui para vocês foi uma venda a 17,17. Ontem a gente estopou a operação porque ela subiu e atingiu o nosso stop revisado de 15,51, tá certo? Porém, o que ela fez ontem foi um repique de toda a queda acumulada nos últimos, sei lá, 20 pregões, né? Rompeu, olha só o gráfico dela aqui, né? Rompeu linha de tendência, né? Quando perdeu esse ponto aqui, ó, 17,17, que foi esse fundo aqui, a gente vendeu, enfim. Foi uma boa operação de venda. Porém, o Kiz, eu ainda não acho que está na hora da gente começar a pensar em venda do ativo, tá? Espera um pouco mais de correção, quem sabe nas médias móveis, uma consolidação aqui no fundo, aí sim a gente começa a pensar novamente na venda aí de Embraer, tá ok? O Ortegal está falando de Gol, de comprar Gol 4. Então,
eu entendo que Gol 4 está em tendência de alta, perfeito? Isso aqui foi bom começar falando de Embraer para venda, né? Porque eu imagino que o que deve ter de pergunta de Embraer para compra, e é assim, né? O negócio está caindo. No primeiro dia que faz uma alta, às vezes pequena, todo mundo já quer comprar porque coloca aquele conceito do tá barato, que, repito, não funciona para o mercado de ações. Tá? Então, Embraer está em tendência de baixa, não dá para falar em compra nela. Né? Bom, a última compra em Gol 4 foi em 8,69, era o início do movimento. Agora esse movimento está esticado. Talvez a gente consiga alguma coisa se ela der uma bobeira e voltar aqui a 10,40, perfeito? Você vai ter tido uma consolidação aqui nessa região e vai pegar aqui o rompimento dessa consolidação com o stop abaixo de 9,62. Quem entrou nesse trade, que é velho, é de 3 semanas atrás, o preço ontem chegou no alvo, parabéns pela operação e vamos para a próxima, tá? A 10,70 eu já não compraria, já está longe aqui do fundo, já fica difícil a gente pensar na operação, tá? Depois a gente tem o pedido aí do Fabrício de Valide para compra no papel. Até onde eu me lembro, não é um ativo que eu olho sempre. Esse ativo está em tendência de baixa, mas vamos olhar aqui porque faz tempo que eu não... É exato, né? Eu não vejo viés de compra, não tem uma linha de tendência bonita sendo rompida, os topos e fundos são descendentes, eu não consigo achar ponto de venda invalide, de compra invalide, tá? Vendido em BBDC4, Diego. É a mesma coisa, a mesma dificuldade de quem está comprado em GGBR, né? Tomara que você tenha vendido ontem, né? Porque antes de ontem, ela rompeu o topo histórico, né? Mas está fácil aqui sua operação, né? Você está vendido num ativo que tem tendência de alta. Quanto mais rápido você sair do papel, melhor, porque a tendência é que o preço continue a subir e você tome stop. Então, coloca o stop pertinho aqui, ó, acima do topo. Rompeu novamente o topo histórico, 31,46, cai fora da operação, tá? Bom dia, André. Pode avaliar quando vale entrar em PECAR 4? Pois bem, Mauro, eu de certa forma, PECAR 4 me frustrou, né? Antes da queda dela, que aconteceu há cerca de 1 ano e meio, 2 anos, eu alertava muita gente para uma linha de tendência e quando ela rompeu essa linha de tendência, a gente conseguiu indicar para vocês uma operação muito, muito bonita na venda, né? E aí, num determinado momento, eu até fiz em agosto do ano passado, quando o mercado rompeu os 55 mil pontos, eu achei que poderia sair a partir dali a melhor compra da década, né? Simplesmente porque na década a gente só tinha tido tendência de baixa, então seria a primeira compra que, se falhasse, provavelmente não daria nem tempo da gente ter uma segunda compra na década, né? E uma das ações que eu alertei, que é para a gente ficar atento para uma retomada, foi exatamente a PECAR. Eu achava que a PECAR poderia, em algum momento, deixar aí uma dica de que estava virando de tendência de novo e voltar a subir. Ela fez exatamente isso, ou seja, ela voltou a subir e eu não consegui encontrar uma boa operação. Eu até tentei comprar PECAR, no momento que eu tentei, passei uma indicação aqui para vocês, a gente acabou tomando stop. Ela voltou a cair, foi um movimento difícil e agora faz uma subida belíssima, né? Eu estou com dificuldade aqui no meu gráfico de te mostrar isso. O gráfico não está atualizando, talvez eu até tenha que fechá-lo e abrir novamente, mas o que eu queria dizer é exatamente que a gente... deixa eu mudar aqui de tela. PECAR agora está bem afastado do ponto de início de movimento, né? Então não acho interessante para esse momento a gente pensar em compra com ela, tem que esperar uma correção. Enquanto eu tento atualizar esse gráfico aqui, a gente vai falando, tá? Mas ela precisa ir de um ponto de correção. Eu sempre falo com vocês, esse é importante a gente frisar sempre, né? Que é importante, que é muito importante de fato, né? A gente ficar focado... Será que caiu aqui? Eu acho que é em nossa internet que foi-se embora, que aqui também parou de funcionar. Beleza. A gente ficar atento, quem utiliza análise técnica, ao início de movimento, tá certo? Porque é no início do movimento que estão as melhores oportunidades, né? Quando o preço vai-se embora, acaba que a cada 1% que o preço anda, seu alvo é 1% menor e o risco é 1% maior. Isso distorce por completo o gerenciamento de risco que você pode fazer no ativo, né? Então isso cria uma dificuldade muito grande para se operar. E apesar do mercado só ter rompido a resistência ontem, né, antes de ontem, acabou voltando ontem,
a gente já tem muitas ações que se afastaram muito das médias, né? Isso gera uma distorção grande e não vale a pena entrar. Então, em pecar, a gente tem isso. Acho que eu vou conseguir abrir meu gráfico, daqui a pouco eu vou conseguir mostrar isso aqui com mais facilidade, tá? Aguenta aí que já acredito eu esteja ok, tá? E não é só com pecar que acontece isso, né? É com as ações, muitas ações do setor de consumo, enfim, Hering é um exemplo disso. A gente ficou comprado nela durante uma semana com ela andando de lado, de repente um dia ela chegou no alvo da operação. Aconteceu com o Gol, que a gente acabou de ver agora há pouco, que já também chegou no alvo da operação, e nesse momento acontece com o Pecar, que deu uma bonita subida, né? Acho que agora eu vou conseguir mostrá-la, vamos ver. Pecar 4. Olha só, né? Ela, inclusive, né? Olha a dificuldade de se comprar nesse preço. Isso aqui, ó, traçado no gráfico, é um canal de alta, né? Ela bateu ontem, antes de ontem, né? Ontem ela reagiu a esse canal aqui exatamente num ponto de resistência, tá? Então, não seria o ponto de compra. Vamos ter que esperar ela aqui nas médias novamente para pensar numa próxima compra, tá? Tem muita gente perguntando de RA e L3, gente que está comprada e que quer comprar. Pois é, essa está vivendo uma consolidação tão grande quanto o Ibovespa, rompeu antes de ontem e ontem confirmou esse rompimento, tá? Então a compra foi aqui nos 9,10, eu acho que quem está comprado deve ter observado esse ponto. O stop ainda é longe, aqui abaixo de 8,35, a não ser que você queira colocar um stop intermediário, tem que ficar atento com esse topo, né? Ele precisa ser rompido aí para que o mercado com esse ativo continue forte, continue a ganhar, tá ok? Bom, Sérgio Carvalho está comprado em YouTube 4. Pois bem, Sérgio, vamos dar uma olhada aqui também em YouTube 4, que é um dos ativos que ficaram bonitos a partir de um determinado rompimento que aconteceu, que foi o rompimento aí deste pontinho aqui, que é parecido aí com o que aconteceu aí com o Ibovespa, né? A diferença é que Tube soltou balanço ontem e muita gente aqui me viu falando sobre o balanço de Itaú, né? Exatamente isso que aconteceu. Então ontem que eu falava, bom, foi um belo lucro, 6 bi de lucro, né? Foi um balanço ok, dentro do que o mercado esperava, não teve nenhuma surpresa positiva, porque esse número isolado, ele não representa muita coisa, né? O que o analista espera, né, no estudo que ele faz nos 3 meses anteriores, é o que dita o rumo do ativo nesses 3 últimos meses. Se vem um número acima do que se esperava, é normal que o preço suba no curto prazo. Se vem um número abaixo, é normal que o preço tenha uma dificuldade grande no curto prazo, como aconteceu, por exemplo, com o Embraer antes de ontem. E se vem em linha, putz, o destino fica incerto, né? Você não tem viés. Foi o que aconteceu com o YouTube e o mercado acabou entendendo como balanço apenas ok e ela foi uma das que caiu ontem. Talvez tenha subido com essa expectativa de ter um balanço um pouco melhor, já que todos os balanços anteriores, quase todos os balanços anteriores de empresas grandes surpreenderam positivamente e acabou que devolveu um pouco antes. Mas vamos falar de análise técnica. Ela volta aí para o ponto que é o ponto de suporte dela, esse é um bom ponto para ela parar e imagino que já tem um bom stop aqui abaixo desses R$38. Abaixo desses 38 não vale a pena mais ficar posicionado no papel, tá? Tem um monte de gente falando sobre Tenda, né? Tend 3 que está abrindo capital na bolsa hoje, né? E por esse motivo, sempre que acontece isso, os analistas ficam impedidos de fazer comentários sobre o papel. Então, sobre Tend 3, né, sobre Tenda, eu infelizmente não posso falar, não posso emitir opinião, tá ok? Vamos lá, BRPR3. Então, olha, BRPR3, ô Antônio, é uma das minhas recomendações para a semana, tá? Foi uma das ações que eu falei ontem que apesar do mercado em queda, um monte de ação subiu, BRPR3 foi uma delas. Ainda não chegou no ponto que eu desejo comprar, mas está num ponto bonito. O ponto é acima do 9,67 e o meu stop estaria abaixo aqui de 9,20, com alvo final aqui em R$11,05, tá ok? E para finalizar, deixa eu falar de CROT 3, também tem bastante gente perguntando.
Croton, depois de viver 2 anos aí em tendência de baixa ou em consolidação, conseguiu fazer uma perna muito boa, muito bonita, né? Olha só a figura que foi rompida aqui, né? Um triângulo, né? Quando essa figura é rompida, geralmente o que a gente faz é pegar a altura dessa figura, né? Que você consegue medir aqui a partir desse toque e projetar para cima a partir do rompimento, tá? Então ainda teria, deixa eu colocar aqui, pronto. Ainda teria uma alva aqui perto do topo anterior aqui para Croton, né? Então ainda dá para imaginar ela subindo mais um tanto bom aí, pelo menos mais R$1 para cima. Porém, eu acho que é o momento, né, de você ir protegendo aí a tua operação, mudando o stop. Neste momento, talvez algo abaixo dos 15, por exemplo, 14,90, 14,85 já seja suficiente para você pensar em continuar ou manter essa operação, tá ok? Bom, pessoal, é isso, 9h40, meu tempo aqui está acabando, agradeço muito a presença de todos. A partir de agora estou lá nas salas de análise da Clear, como sempre faço o convite para vocês participarem. Quem é cliente pode entrar diretamente aqui pelo pitch de negociação, é só vir aqui, ó, escolher aqui sala de análise, tá ok? E lá eu estarei na sala principal desse Blackboard aqui, que é o programa que a gente usa. E quem não é cliente, você pode vir aqui no site da Clear, clear.com.br, clicar aqui em analistas, tá certo? E depois aqui em Trade Room, você vai clicar em entrar, você também consegue me assistir lá durante todo o pregão. Vamos lá para o mercado. Futuro recuperou um pouco, caindo só 0,30, isso é bom, significa que se boa parte do mercado a gente sabe que vai cair, a outra provavelmente amanhece com gap de alta. Vamos ver aí como é que o mercado vai digerir essa queda das commodities, essa aprovação aí desse relatório da reforma da Previdência e tomara que, independente do caminho que a gente vai seguir hoje, que seja com muita força para que a gente consiga ganhar com bastante volatilidade, perfeito? Um abraço a todos, um bom dia de trades e até amanhã, se Deus quiser, a partir das 9 da manhã e mais um bom dia mercado. Até lá, pessoal. Tchau.